Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Conquistas, uma iniciativa da Sicredi pioneira, gerando conexão e desenvolvimento em educação financeira. Eu sou a Márcia Tolotti e hoje tenho o prazer de receber Bianca Henneman e Renata Gaieski, consultoras de programas sociais da Sicredi. Muito bem-vindas, meninas! Muito obrigada pelo convite, Márcia. Uma honra poder estar aqui conversando com os nossos associados e também com a comunidade de forma geral, sobre um assunto muito importante, né? Muito importante, que é ESG. É uma realidade de pequenas e grandes empresas? Na verdade, essa é uma pergunta, né, meninas? Bem-vinda, Renata. Obrigada. Então, eu entendo que o ESG é uma realidade para todos nós, também não só para as empresas, né? Então, nós, no nosso âmbito pessoal, a gente também pode olhar para essas esferas da nossa vida, e as pequenas empresas também, e as grandes também, cada uma com seu impacto, né? Um impacto de intensidades diferentes, mas sim, eu entendo que sim. O que é ESG? ESG é uma sigla que está cada vez mais em voga, né, dentro das nossas comunidades. A gente ouve e ganha até um friozinho na barriga no começo, né? O que significa isso? E o que é a tal da sustentabilidade? O que tem a ver com ESG? E ESG, na verdade, ele é uma sigla que, traduzindo para o português, fala sobre critérios ambientais, sociais e de governança das empresas, né? Porque qual que é a função de uma empresa hoje, 2022? Está muito além do que a maximização dos seus lucros. A gente, para ter uma empresa sustentável, de fato, nós precisamos olhar para a justiça social e todo o olhar também de desenvolvimento para o meio ambiente. Então, para a gente ser uma empresa sólida hoje, nós precisamos cumprir todos esses critérios, né? Além do lucro, além das questões da perspectiva econômica que são muito importantes, também desenvolver as nossas comunidades, né? O social e olhar para o meio ambiente. Tudo isso com a governança servindo, né? Tendo práticas importantes e métricas, enfim, olhando para a questão da diversidade e inclusão também. Então, tudo isso engloba critérios ESG. Por ser muito amplo, por ser muito denso, gera essa dúvida e esse receio das pessoas, né? Porque até então, uma empresa, dentro dos contextos que a gente vive, se preocupava em gerar lucro. Mas é muito além disso, né? Até para poder continuar, né, ter uma perpetuidade, acho que vem todo esse movimento, né, dando mais luz à questão mais ampla, né? Eu acho legal também citar aqui, são dois termos muito falados, né, sustentabilidade e ESG. Eles não são a mesma coisa. ESG faz parte do tema de sustentabilidade. ESG é um recorte da sustentabilidade aplicada ao mercado financeiro. Então, a sustentabilidade, ela nos dá um olhar mais amplo, né? O ESG, ele nos dá um olhar mais focado para dentro da empresa e muito focado para uma gestão de riscos. Então, nós temos empresas que investem no ESG, né? Olham para esses requisitos básicos para operar no mercado, né? Para ser considerado por investidores. Não necessariamente essa empresa é sustentável, né? Então, que é um âmbito maior. Então, agora mesmo eu estava vindo para cá, né? Passei por uma parte ali da estrada que tinha uma empresa bem grande, assim, e era uma parte que tinha muita sujeira, muito lixo, né, na beira da estrada. E aí, quando a gente pensa nessa questão de ESG e sustentabilidade, essa empresa ela pode ser ESG, né? Ela pode estar olhando lá para o ambiental, para o social, para a sua governança, pode cumprir os requisitos básicos. Mas será que ela é sustentável quando ela está naquele ambiente, ela está naquela comunidade, mas ela não está se relacionando com aquela comunidade? Né? O ambiente que ela está inserida é um ambiente que não está limpo, que tem problema de gestão de resíduos. Então, acho que é legal diferenciar, né, esses dois pontos. E acho um primeiro passo é olhar para o seu ESG, né? É olhar para essas três esferas e avaliar como que a empresa está. Mas acho que um segundo passo é olhar para a sustentabilidade, um olhar mais amplo.
Olha só que interessante o que a Renata está trazendo, que é nesse exemplo, quando a gente pensa, não, a minha empresa é pequena e eu não tenho como pensar nisso. Não, porque se um simples fato de um espaço geográfico já não está condizente, né, funciona por aí, é por aí que a gente pode começar essa prática, né? Existem princípios, regras, requisitos básicos, quer dizer, quem começou a se interessar, onde vai procurar? Como é que começa a entender um pouquinho o que é o ESG e que prática pode fazer? Tem onde a gente procurar isso? Eu acho, sim, hoje tem muito material disponível, né? Esse é um termo que ele já é antigo, né? Já tem quase 20 anos o termo ESG, mas a gente tem falado muito nele agora, recentemente. E a pandemia, ela acelerou muito esse olhar para ESG, para sustentabilidade. Então, tem muito material disponível, né? Para as pequenas empresas tem cursos do Sebrae também, que estão disponíveis, são, inclusive, pelo que eu pesquisei, são gratuitos. E eu acho que a partir da gente ir atrás da informação, um primeiro passo para uma pequena empresa é olhar para a sua materialidade, é olhar para a realidade do que é o seu negócio, né? E a gente sempre tem como atuar. Então, eu brinco que a gente, né, nós como indivíduos temos um impacto que é relativamente pequeno diante de um todo. E uma pequena empresa tem um impacto normalmente um pouco maior que o do indivíduo, uma grande empresa um impacto ainda maior, né? Mas eu gosto de enxergar pelo copo meio cheio, né? Então, eu acho que a gente, apesar de ter um impacto pequeno, a gente consegue também minimizar esse nosso impacto. Uma pequena empresa consegue minimizar ainda mais do que nós. E uma grande, então, nem se fala. Então, eu vejo que um primeiro passo é olhar para a realidade do seu negócio. Bom, o que eu produzo? Né? O que eu produzo? Da onde são meus fornecedores? Eles, né, têm a sustentabilidade no olhar da empresa, das empresas que eu consumo, que fornecem para mim. Quando eu olho para a minha gestão de resíduos, né, mesmo sendo uma pequena empresa, a gente gera resíduos e consegue destinar eles de uma forma melhor, sempre consegue. Quando eu olho para um social, eu tenho, às vezes, funcionários terceirizados na minha empresa. Eles estão sendo remunerados da melhor forma? Eles têm todos os direitos garantidos por essa empresa terceirizada? Então, para mim, o primeiro passo é olhar para o seu negócio e analisar todos esses âmbitos. Não é uma coisa fácil, é uma análise bem profunda, né? E a gente depois tem que inserir toda essa análise para a governança. Né? Então, não adianta uma pessoa lá num cantinho, numa salinha, fazendo essas análises, gerando esses dados, mas isso não vai participar das decisões estratégicas da empresa. Então, Bianca, como é que a gente consegue trazer isso para esse âmbito maior? Como é que tu pode ajudar a gente a pensar nisso? Como é que a governança se desenvolve também nesse aspecto? Acho bem importante essa reflexão, isso tudo que a Rê trouxe nos conforta, né, de certa forma, porque quando a gente começa a pensar no ESG na prática, dá esse frio na barriga e a gente não sabe muitas vezes por onde começar. O primeiro passo é isso, né, é se entender enquanto empresa, entender os seus arredores, o seu contexto, e a governança, ela é um fator primordial para isso. Eu preciso entender como que a minha empresa está organizada, quem são as pessoas que tomam a decisão no meu pequeno, médio negócio, enfim, e garantir que a gente tenha representatividade na tomada da decisão, olhando para os públicos que nós atingimos enquanto instituição, né, enquanto empresa. E é começar com pequenos passos. O primeiro passo é buscar informação em fontes confiáveis. Claro, a Rê trouxe muito, muito bem os exemplos dos cursos do Sebrae. A gente tem muita informação legal disponível que a gente precisa filtrar nas redes, né, também, e todos os buscadores, né, toda a parte da internet também, filtrar muito bem quem são as fontes de dados que trazem informações sobre ESG, porque tem muita confusão. Um pouco de moda, né, Bianca? Então a gente tem que ter muito cuidado também, logo quando a gente mapeia os impactos que nós fazemos, né, na nossa entidade, a governança, como ela está impactando no social e no ambiental, a gente às vezes acha que está super arrasando e, de fato,
às vezes estamos arrasando enquanto instituição, mas ter muito cuidado ao compartilhar isso, né? E aí a governança entra muito forte ao compartilhar isso com as nossas comunidades, para a gente não se vender sustentável, porque a sustentabilidade ela é algo que acontece a longo prazo, né? E ela precisa ter métricas muito sérias, auditoria, né? Todo esse processo de ESG, ele é sério. Então, a gente tem que ter esse cuidado também no momento de reportar as nossas informações para o público, fazer marketing em cima disso, né? Tem um termo que a sustentabilidade conhece bem, que se chama greenwashing, que é justamente vender-se como sustentável e vender a sustentabilidade pelos impactos ambientais, né? Mas não é só isso. Tem muito mais, é muito mais amplo. E precisa, em primeiro ponto, e olhando para a governança, ter essa intencionalidade genuína. Eu quero, de fato, eu entendo que o meu papel enquanto pequeno negócio, enquanto médio negócio, como bem trouxe a Rê, ele gera um impacto na minha comunidade. E esse impacto, ele pode ser negativo, quando a gente fala principalmente de critérios ambientais, mas eu posso maximizar os impactos positivos, né? E a gente aprendeu muito isso aqui dentro, enquanto Sicredi, de maximizar o nosso impacto positivo. A gente, quando começou a olhar para os critérios ESG e pensar, não sei por onde começar, porque não faço nada, mas calma aí, né? As cooperativas se uniram e começaram a analisar que a gente já faz muito. Nós fazemos muito para o social, a gente tem uma governança muito bem estruturada, a tomada de decisões, ela é colegiada, né, pelo fato de sermos uma cooperativa. Então, a gente tem um olhar muito forte para o ambiental também, as ações que a gente desenvolve, enfim, mapear tudo isso, mas não sentar em cima desse diagnóstico e achar que estamos arrasando. A gente tem muito caminho pela frente, pronto, né? Exato. Quem está nos ouvindo, é interessante fazer esse caminho, esse percurso que as meninas estão trazendo, que é de olhar para o seu negócio, porque em muitos momentos as empresas podem já ter ações em desenvolvimento importantes e não mapearam ainda. Acho que é um bom exercício. Porém, a gente sabe que a realidade, principalmente dos pequenos negócios, a pessoa está muito envolvida, o empreendedor, o empresário está muito envolvido com a operação do dia a dia e muitas vezes não ter esse tempo ou até não perceber a importância de fazer essa reflexão e olhar. Isso já faz parte da governança, né? Eu tirar um tempo para poder fazer uma análise, por mais simples que seja, né? Com certeza. E quando eu olho assim para esse tema, eu fico pensando que quando a gente tem organizações que não olham para o mínimo da sustentabilidade, todos nós pagamos, né? Então, a gente olha para a sustentabilidade dentro da empresa como um custo, né? Eu vou ter que, né, pagar talvez para fazer a gestão dos meus resíduos, um custo que eu não tenho agora. Mas quando a gente parte, né, de um olhar da governança, a gente também pode ver que mas será que daqui 2 anos eu não vou receber uma multa por estar fazendo a gestão dos meus resíduos de forma errada? Então, ou, enfim, eu não vou poluir algum rio da minha cidade, eu não vou aumentar, né, a poluição da minha cidade. Então, eu não gosto muito de olhar por esse viés de custo. É um custo, sim, mas alguém vai pagar. Se a gente não se organizar, alguém vai pagar. E isso depende da governança, né? Eu acho que o termo ESG, ele nos beneficia muito quando ele desenha essas esferas do ambiental, do social e da governança. O ESG, ele insere a governança nessa nossa estratégia, porque antes era isso, né? A sustentabilidade era apartado do negócio. Agora não, quando a gente olha pelo viés ESG, sustentabilidade faz parte do negócio, faz parte das discussões. É um pilar, né? Queria entrar num outro ponto que eu acho que é muito bacana, aproveitar aqui a presença de vocês e dentro de um desses pilares do ESG, a gente tem o social e a Sicredi Pioneira tem muito, né, do social. Vocês têm números de quantos programas sociais tem que a Sicredi Pioneira acaba incentivando? E a gente vê muito a presença
né, da instituição, isso sempre está dentro de uma estratégia, sempre está dentro de um viés também maior. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse viés dos programas sociais. Olhando para a realidade da Sicredi Pioneira, nós temos um propósito bem instituído e estabelecido, né, e que está na ponta da língua de todos os colaboradores e também dos associados, que é juntos construímos comunidades melhores. Como que a gente constrói comunidades melhores de forma coletiva? A gente olha para a perspectiva econômica, né, oferecendo soluções financeiras que façam sentido para o momento de vida do associado e o canal que ele desejar ter acesso a essas soluções financeiras. Por isso que o nosso maior desafio é que os nossos colaboradores também sejam consultores financeiros dos seus associados, né? Então, essa parte financeira que nós, enquanto instituição, oferecemos lá na ponta, ela é muito importante, mas não é só de financeiro que se vive uma empresa, né? Então, para que a gente possa desenvolver comunidades melhores de forma coletiva, a gente precisa olhar para a perspectiva social. E aí que entra, Márcia, todos os programas sociais que nós desenvolvemos lá na ponta com os nossos associados e com a nossa comunidade, buscando entregar esse propósito, que olhando de uma perspectiva sistêmica é construir juntos uma sociedade mais próspera. A gente fala de um propósito muito semelhante, né? Olha para a mesma linha. E nos programas sociais, nós desenvolvemos um exemplo que posso citar aqui, desde 2000 na região da Pioneira e desde 1995 no sistema Sicredi, o programa União Faz a Vida, que atua nas nossas comunidades escolares, sendo uma grande referência de suporte pedagógico para os professores, construindo os princípios da cooperação e da cidadania. Além do União Faz a Vida, temos as cooperativas escolares, muito forte aqui no Rio Grande do Sul, nasceu aqui no contexto do Rio Grande do Sul, com base nas experiências da capital argentina do cooperativismo, a nossa cidade irmã Sunchales, que a gente tem muito orgulho de falar sobre, né, essa relação. Afinal, a intercooperação entre cooperativas, seja do mesmo sistema, exatamente, sexto princípio do cooperativismo. E a gente aqui também, olhando para a realidade da Sicredi Pioneira, nós temos diversos programas que desenvolvem os nossos associados, principalmente olhando para o agro, que é uma grande vertente que temos aqui, né? O programa de sucessão rural familiar, as bolsas de estudos, temos o fundo social, enfim, temos diversas iniciativas que buscam desenvolver os nossos associados. Quando a gente fala de cooperativismo também, a gente tem o Crescer, o Pertencer, todas as assembleias, enfim, tudo isso permeia a governança, mas faz parte de uma entrega social muito significativa, que é o S do ESG, né? E quando a gente se deu conta, assim, nossa, a nossa cooperativa e as cooperativas aqui do Rio Grande do Sul, elas desenvolvem isso desde que elas nasceram, né? A Pioneira desenvolve isso desde 1902. Então, nós somos uma empresa que, desde que nasceu, já olha para a perspectiva da sustentabilidade. Por isso que brincamos muito, né? A cooperativa tem 120 anos, mas ela é super jovem, né? Super moderna, porque traz esses aspectos desde o seu nascimento, né? DNA, né? A gente vem falando isso nessa temporada do podcast Conquistas, que faz parte de um programa social da Sicredi Pioneira, que é a cooperação na ponta do lápis. Então, são muitas iniciativas que acho que às vezes até foge de vocês, de tantas iniciativas que acaba tendo, coisa, né? Isso aí. E isso é muito importante, olhar para essa prática do desenvolvimento da comunidade, né? Renata, esse movimento todo dos programas sociais, como é que tu vê isso no desenvolvimento, até do ponto de vista pessoal, que é o que a gente também fala, educação financeira pessoal? Isso impacta? Isso tem uma consequência ou um impacto positivo aí? Com certeza. Como eu tinha comentado antes, eu vejo que inclusive eu, Renata, no meu âmbito individual, no meu âmbito pessoal, eu tenho muitas premissas ligadas à sustentabilidade, tenho pequenas ações que eu faço no meu dia a dia,
Dá um exemplo aí para nós. Eu tenho uma alimentação, né, que é voltada para sustentabilidade, eu tenho escolhas de alimentação por conta dessa questão. Tem um cuidado muito grande com a gestão dos resíduos lá na minha casa, né? A gente sabe os dias da coleta seletiva, se preocupa em separar. Então, tem várias dessas pequenas questões que todo mundo pode fazer. Mas que, olhando um todo, assim, um impacto muito pequenininho, né, que a gente tem. Então, eu não tenho essas ações pensando em mudar o mundo, né? Eu faço essas ações pensando em mudar ali a minha casa, né, as pessoas com quem eu convivo. E quando eu olho para as pequenas empresas, elas têm um pouco mais de poder do que eu, de mudar a realidade ao seu entorno. E as grandes empresas, que eu incluo o Sicredi, né, tem mais ainda esse poder de mudar as realidades ao seu redor. Então, todos esses programas sociais que o Sicredi faz, eles têm um interesse, né, genuíno e profundo de mudar a realidade das comunidades, de transformar a realidade das comunidades para uma realidade melhor. Então, acho que todos os nossos programas, eles são para necessidades coletivas, mas que trazem uma melhora individual sempre nas comunidades. É que o coletivo ele é feito das individualidades, né? E isso é muito legal. Gurias, sensacional esse bate-papo. A gente podia ficar aqui muito mais tempo, mas a gente também pensa na sustentabilidade de quem está lá ouvindo, né? E que a gente tem esse propósito, esse objetivo de ser um pouco mais rápidos, mas passando essas informações super importantes. Então, eu queria convidar cada uma de vocês para que deixasse um recado, uma dica. Quem está começando, quem está se inspirando com esse bate-papo aqui, o que é que pode fazer na prática, seja numa pequena empresa, seja numa grande empresa, ou seja na sua vida pessoal? Que dica vocês deixam aqui? Começamos com a Bianca. Bom, Márcia, eu acho que o primeiro ponto, assim, se as pessoas estão nos escutando aqui, já é um ótimo sinal que estão interessadas por esse assunto, né? E abrir o coração para esse interesse genuíno já é um primeiro passo fantástico. E como a Rê trouxe pequenos exemplos que ela faz no dia a dia dela, que a gente também possa, enquanto indivíduo, fazer essas pequenas ações, né? Olhar para as perspectivas ambientais, sociais, ter essa consciência, né, de qual é o seu papel no mundo, que eu acho que isso é bem importante e isso fala sobre sustentabilidade. Uma vez buscando essas informações e gerando pequenas transformações enquanto indivíduo, levar isso para a nossa instituição, né? Para a empresa em que essas pessoas estão atuando, buscando sensibilizar o todo, né? Como tu disseste, o coletivo, ele é feito de indivíduos. Então, eu, enquanto indivíduo, mobilizar esse coletivo, olhar primeiro, como a Rê trouxe, o copo meio cheio, né? Quais são as ações que já se faz olhando para essa perspectiva. A partir do mapeamento dessas ações que já se faz, buscar mais informações para saber como pode agregar, como pode evoluir, buscando cursos, buscando consultorias. Tem muitas consultorias de sustentabilidade, né, que hoje oferecem os seus serviços para apoiar pequenas e médias empresas, se aproximar de fato da sua comunidade, entender como acontece a gestão de resíduos, por exemplo, se aproximar das cooperativas de recicladores, e tem muito, muito, muito a nos ensinar sobre essa questão. Aproveitando, a gente vai ter um episódio justamente falando sobre isso com o presidente de uma cooperativa. Olha aí, é uma oportunidade de todos nós aprendermos, né? E a partir desse movimento do pequeno é que a gente gera grandes transformações. Eu acredito muito nesse poder e é isso que é o cooperativismo, né? Cada um no seu indivíduo se une em prol de um propósito maior e a partir disso a gente consegue gerar grandes revoluções que são fundamentais para a gente garantir, né, toda a necessidade de atuação da nossa geração atual sem comprometer as gerações futuras, né? Então a sustentabilidade é sobre isso. O que a Bianca acabou de trazer para a gente é um dos fundamentos em essência do cooperativismo, né?
eu vou fazer hoje, mas eu vou pensar no amanhã, né? Não posso deixar que lá seja ruim, né? Muito bom, Bianca. Isso Renata. aí. Eu também, a partir desse conceito que a Bia traz, a sustentabilidade ela está em voga agora. A gente está falando muito nesse tema porque as pessoas estão demandando, né? Os consumidores estão demandando. Então, hoje a gente já vê os pequenos negócios sendo impactados. Às vezes, tu vai pedir uma entrega no iFood e tu sabe que é um lugar que vem com muita embalagem, né? Uma embalagem que não é reciclável. Ou, né, lá perto da minha casa tem vários mercadinhos, mas tem um que tem energia solar. Então, eu sempre tento ir nesse lugar e tento também levar para os outros. Olha, por que vocês não colocam, né? É mais sustentável, vocês vão ter um menor custo. Então, o que eu quero dizer com isso é que a sociedade está demandando negócios mais sustentáveis, né? E se os pequenos negócios já começarem a olhar para isso antes, já estarem à frente, comunicarem de uma forma séria, de uma forma verdadeira, né? A gente não tem como a gente fazer uma comunicação dizendo que está tudo maravilhoso, porque nunca vai estar tudo perfeito, né? Mas uma comunicação sincera, com metas, com passos para chegar nessas metas. Então, isso pode ajudar muito o seu negócio, né? Contribuir com a comunidade e também com o teu negócio. Então, o recado que eu queria dar é esse. As pessoas estão demandando por negócios mais sustentáveis e a gente precisa se adaptar. Olha aí o recado da Renata trazendo as possibilidades individuais além do que a gente pode fazer nas organizações. Foi um prazer muito bom, meninas. Vocês trazem aí um esclarecimento muito legal e o que a gente não entendeu é porque a gente precisa realmente se aprofundar um pouco mais aí, porque é um tema que está vindo e demandando. Muito obrigada a todos, esperamos vocês no próximo episódio do podcast Conquistas, uma iniciativa da Sicredi Pioneira, gerando conexão e desenvolvimento em educação financeira.